Olá, muito bom dia a vocês que acompanham a Mercado e Consumo, plataforma de conteúdo que traz todo dia fresquinhas notícias para você sobre varejo, consumo, comércio no Brasil e no mundo. E neste momento estamos no Brasil, mas num lugar muito especial no Brasil. Eu não, né? Eu, Ana Freitas, continuo aqui em São Paulo, mas o nosso colunista e correspondente, Luiz Alberto Marinho, sócio-diretor da Gouveia Malls, está no Rio de Janeiro, maravilhoso, acompanhando Web Summit Rio. Tudo bem, Marinho? Como é que estão as coisas por aí? Bom dia, Ana. Tá tudo ótimo por aqui. O Rio continua lindo e o Web Summit é um evento espetacular. De fato, um evento bacana que acontece no Rio Centro, 34 mil pessoas, uma iniciativa incrível que traz um público muito bacana para a cidade e movimenta os negócios e muitos temas interessantes nos palcos e também nos espaços de networking. Sim, posso imaginar, acho que é obrigação de todo mundo ir em algum momento, né, alguma vez para o Web Summit Rio, que inclusive eles confirmaram que vai acontecer, que vai continuar acontecendo no Rio até 2030, não é isso? Porque o evento Exatamente. acontece em outros lugares do mundo também, né? O Web Summit original acontece em novembro, em Lisboa, e o Rio recebeu, desde 2023, a primeira edição no Rio foi em 2023, havia um acordo de 5 anos e esse acordo foi estendido. Né? Então, em vez de terminar em 2028, ele foi estendido até 2030, o que é uma excelente notícia, não só para o Rio de Janeiro, mas para todos nós, porque é um evento de muito bom nível e muito acessível, porque, vamos combinar, em vez de você ir para Lisboa, você vir para o Rio de Janeiro. É claro que uma coisa não substitui a outra, mas é muito mais próximo, muito mais acessível em termos de custos você viajar até o Rio, se hospedar no Rio, pagar tudo em real. Claro, até para pessoas que estão aqui na América Latina, enfim, né? Não só para brasileiro, imagino, aqui também fica sendo uma opção para pessoas que estão aqui mais próximas da gente. Eu queria falar sobre esses temas que você está acompanhando aí. O Marinho, inclusive, está escrevendo para a gente reportagens diretamente do Rio de Janeiro, resumindo aí o que ele está acompanhando das palestras, que é muita coisa, né? Como o Marinho falou, é uma profusão de temas que são atuais, obviamente, são provocações também para a gente, né, no dia a dia, e tem muito a ver com os negócios no fim das contas também. Mas explica um pouco para a gente, primeiro, Marinho, o que é exatamente o Web Summit? A gente tem hoje também um monte de evento acontecendo, né? Para a gente que trata de varejo e consumo, a gente tem a NRF em Nova York, por exemplo, em janeiro, que a gente costuma ir, cobrir e tudo mais. Você também vai lá e faz um trabalho bacana de visitar a loja, curadoria de palestra e tudo mais. Agora, o Mercado de Consumo acompanha a NRA em Chicago, que é uma feira de food service. Temos o SXSW, inclusive a Janice, sua sócia, fez para a gente cobertura sobre SXSW nos Estados Unidos, e temos o Web Summit, só para citar alguns, né? Mas são muitos eventos com muita gente, muitas cabeças pensantes e interessantes, trazendo ótimas ideias, ótimas provocações, como eu comentei. O que você diria que caracteriza o Web Summit, nesse caso? E o Rio, né, especificamente, sendo no Rio? O Web Summit é um festival de inovação e tecnologia e muito focado em startup, muito focado em novas soluções e novas tecnologias. Para você ter uma ideia, são 8 palcos simultâneos, mais o Center Stage, onde acontecem as grandes apresentações. E as apresentações do Web Summit têm 20 minutos em média. Então, imagina só um evento que começa às 10 da manhã, termina às 5 da tarde, com 8 palcos acontecendo a cada 20 minutos uma palestra diferente. A quantidade de assuntos é muito mais ampla, porém, a diferença para outros festivais é que os assuntos não são tão aprofundados. Eu gosto de comparar o Web Summit dizendo que é como se estivesse olhando a primeira página de um jornal muito bom. A gente vê ali um monte de manchete, um monte de assunto importante, a gente pode ter um pouco do cheiro do que está acontecendo e aí a gente escolhe o que aprofundar. Mas ele basicamente não fala de varejo especificamente, né, ou de comunicação especificamente. Ele fala desse admirável mundo novo. Bom, que no fim das contas tem a ver com varejo e com comunicação também, né? E com a vida da gente, Exato. esse que é o ponto, né? Porque a gente acha que o digital, que o online está afetando os negócios, e está afetando os negócios, obviamente, mas está afetando os negócios porque
já está inserido na vida das pessoas. Então, as empresas, os negócios, são obrigados a entrar nesse universo digital, a compreender esse universo digital, a antecipar um pouco esses cenários futuros que são provocados pelo mundo digital. E isso é uma coisa interessante, porque um dos principais temas aqui esse ano, é claro que IA está sendo apresentado o tempo todo, sendo comentado o tempo todo, mas principalmente, eu poderia dizer que o principal assunto do Web Summit esse ano, e faz uma ressalva que ainda tem o dia de hoje, ainda tem palestras o dia inteiro, né? Mas é a transformação dos negócios, afetados pela tecnologia. E são negócios de diversos segmentos, né? Do jornalismo até o consumo, passando, sim, pelo varejo e por outros, cultura e tudo mais. Então, a gente está vendo aí um mundo tentando compreender e se adaptar a esses novos tempos. E até num artigo, numa reportagem, nem diria que é um artigo, é uma reportagem mesmo, o Marinho está sendo nosso correspondente e repórter aí, por alguns momentos, por alguns dias no Rio de Janeiro, né? Você comenta bastante, né? O Marinho já mandou para a gente 2 materiais, vai mandar mais, e depois a gente vai mandar também todo esse material consolidado para os leitores da Mercado e Consumo, numa newsletter especial, justamente para compilar, né? Tudo isso que o Marinho está acompanhando, toda essa cobertura. Você fala bastante, Marinho, de questões que a gente, apesar de não ser um evento voltado para varejo, mas que a gente debate sempre no varejo, que é a questão da experiência, né? Que é a questão justamente do digital, como você comentou agora, influenciando muito a nossa vida, como isso está transformando os negócios, mas você também mostra que isso que não é necessariamente uma coisa ou outra, ou contra a outra, né? São coisas complementares, não é isso? Isso é muito interessante e ficou mais claro ainda ontem na excelente apresentação da CEO da WGSN, a britânica, que fez uma apresentação muito legal para a gente aqui. O que ela trouxe para mostrar para a gente? A gente já tinha visto na NRF desse ano um aumento da presença, da valorização do digital, do físico. Né? Mas vamos lá, pode ser que a NRF, porque varejo, e o varejo tem uma presença física, de loja física muito importante, pode ser que houvesse ali algum desvio, alguma tendência e tal. No South By, né, nós também vimos a mesma coisa, a valorização da humanização. Tal. E aqui no Web Summit, a mesma coisa. O primeiro dia foi basicamente para falar sobre isso. A valorização das conexões humanas, do espaço físico, a vida real. A gente fica assim, peraí, não estou entendendo o que está acontecendo. O mundo não está caminhando na direção do digital. Por que, então, essa ênfase no mundo real, no mundo físico, no varejo físico e outras experiências no mundo físico? E acho que ontem a WGSN trouxe isso de uma forma muito bacana, porque ela mostrou que, na verdade, essa aparente oposição, essa aparente contradição, não é uma contradição, é uma complementariedade. De fato, o pêndulo foi muito para um lado, o lado do digital. Nós estamos exaustos de tanta tela, de tanto espaço digital, e também exaustos de tanta negatividade trazido por esse ambiente digital. E isso faz com que a gente joga o pêndulo para o outro lado, né? Para o lado do mundo físico. No final das contas, o que vai acontecer o que a gente busca é o equilíbrio. Então, está sendo muito interessante perceber que, quando o excesso está no lado do digital, a escassez das relações humanas, a escassez das experiências do mundo físico, fazem com que isso fique valorizado. A gente sabe que luxo é aquilo que é escasso, né? Aquilo que é exclusivo, aquilo que não é abundante. Então, hoje, o abundante é esse espaço do digital, essa presença digital, e o que hoje é cool, o que hoje é tendência, veja você, são as relações humanas verdadeiras no mundo real. Muito bom. Eu acho até que o evento em si, né, é uma amostra disso. Eu me lembro que quando a gente atravessou aquele período de pandemia, muitos eventos foram realizados virtualmente, e a gente
puxa, a gente pode ver, assistir, né, de qualquer lugar, qualquer pessoa, um big name, uma pessoa super bacana de outro país e tal. E quando os eventos começaram a voltar, havia um pouco de receio. Ah, será que vai ter o mesmo apelo, né, que tinha antes? Ao mesmo tempo, tinha também uma ansiedade de estar de novo junto, né? E você comentou 34 mil pessoas no Web Summit Rio, sendo que existem outros Web Summits pelo mundo, especialmente o de Lisboa, enfim. Acho que isso é uma prova da importância dessa conexão ali, pessoal, né, presencial, né, Marinho? É. Agora, veja, isso não significa que as empresas possam negligenciar a inovação, a tecnologia e usá-las para poder mover os seus negócios. Tem discussões muito interessantes aqui sobre como esse novo mundo está afetando vários segmentos, até o próprio jornalismo. Ontem foi um dia onde se discutiu muito os impactos da tecnologia, por exemplo, no universo do jornalismo. A gente teve aqui influenciadores como o Felipe Neto, teve aqui o Glenn do Intercept falando aqui também no painel, porque o que acontece hoje é que você não tem mais apenas os veículos de mídia tradicionais, você tem os veículos independentes, você tem os influenciadores digitais e principalmente tem uma coisa importante chamada algoritmo. O algoritmo faz com que a gente receba um volume de informações que confirma as nossas percepções, ou os nossos valores, ou as nossas ideias. E isso traz, ao mesmo tempo, um certo ceticismo em relação a visões que não são as nossas. E a gente jura de pé junto que aquela outra visão que é contraditória em relação ao que a gente acredita, que é falso, que é fake. Então, nós estamos vivendo um tempo estranho, onde a verdade passou a ser relativa, né? Não existe hoje uma verdade absoluta, algo que a gente possa dizer assim, não, a Terra é redonda. Não, peraí, não sei, pode ser que não seja, né? Então, isso é só um exemplo, né? E foi muito discutido isso ontem. Assim como também o digital, ele está... Nós vimos aqui, por exemplo, uma palestra interessantíssima do pessoal da AB InBev, né, que mostrou como hoje eles precisam ir até o consumidor, não podem esperar a tendência do DTC, Direct to Consumer, né? Aí mostraram o case do Zé Delivery, que é uma coisa genial, que é uma forma, a tecnologia permitindo que você entregue na casa das pessoas a cerveja gelada em pouco tempo, por preço de supermercado, por exemplo. Né? E isso já está expandido para o resto da América Latina. Até tem uma curiosidade, porque o Zé Delivery na América Latina não se chama Zé Delivery, porque não ia fazer o menor sentido chamar de Zé. Né? Chama-se Tadá! Ah, que legal, né? Porque é aquela história Muito de bom. chegou, tadá! Né? Então, ou seja, a tecnologia ela tem um lado de excesso, de negativo, tem que ser controlado, mas tem, de outro lado, um mar de oportunidades. E uma das palestras muito interessantes ontem também foi da Melissa Jackson, da RGA, onde ela mostrou algumas consequências para os negócios que o desenvolvimento da IA vai trazer. Ela falou uma coisa muito bacana, ela falou assim, olha, a IA, a inteligência artificial, ela já passou da fase da experimentação, agora estamos na fase da implantação. Ela fez uma brincadeira interessante no palco. Ela falou assim: nós saímos do wow para how, como, né? E chegamos agora no now, ou seja, é para fazer, é agora. Né? Mas ela trouxe algumas coisas que realmente fazem muito sentido. Por exemplo, as pessoas hoje estão usando muito a inteligência artificial como um recurso no dia a dia. E a gente acabou de ver essa semana, o lançamento do Chat GPT como um canal de venda. Né? Então, você vai fazer uma pesquisa sobre um fone de ouvido, já vai aparecer ali para você uma série de ofertas de fones de ouvido. E outro dado que já apareceu aqui também, e já apareceu em outros eventos, é o fato do Chat GPT estar se tornando um instrumento de busca concorrente do Google, por exemplo. Né? Então, as pessoas estão acostumadas com isso. Isso virou o dia a dia das pessoas. De outro lado,
as pessoas estão se acostumando a ter qualquer experiência assistida, porque eu peço ajuda para o ChatGPT. Isso significa que eu vou chegar numa loja, se eu não tiver uma ajuda no mesmo nível do ChatGPT, que o ChatGPT me oferece na minha casa, no meu dia a dia, eu vou achar estranho, eu não vou gostar daquele negócio, né? Então, a gente vai ser obrigado a elevar o nível de serviço, porque as pessoas vão estar acostumadas a receber informações confiáveis, completas, no seu dia a dia. Né? Outra coisa importante que ela falou, a gente vai ter que começar a ser rápido. Né? O ChatGPT é assim, você coloca ali uma pergunta, ele responde em segundos, ou sei lá. Né? Então, a gente não vai mais ter a licença de atrasar ou de demorar numa resposta, porque o nível de exigência desse consumidor está subindo, a régua está subindo em termos de algumas coisas como... E isso faz com que a gente não possa mais utilizar nos nossos negócios as fórmulas de antigamente. Tem uma frase que eu adoro, viu? Uma historinha que eu adoro e conto sempre quando faço palestra, Ana, que é a seguinte: dizem que o Albert Einstein, além de um cientista brilhante, também foi professor universitário. E um belo dia ele chegou para dar uma aula, começou a escrever na lousa, naquele tempo era assim que fazia, né? As perguntas da prova. Aí um aluno na primeira fila olhou aquelas perguntas, começou a sacudir freneticamente a mão: professor, professor, professor! E Einstein falou assim: o que foi? Essas são as mesmas perguntas da prova do ano passado. E Einstein calmamente respondeu: eu sei, as perguntas são as mesmas, é que as respostas mudaram. É isso que a gente está vivendo hoje, né? As perguntas são as mesmas. Como é que eu faço para poder atender o consumidor, vender mais, ter receita recorrente, aumentar a lucratividade? Só que esse mundo novo, especialmente turbinado pela IA, está fazendo a gente ter que mudar as nossas respostas. Então, a lição é repetir fórmulas do passado é o caminho mais rápido para você ficar ultrapassado. Excelente esse exemplo aí, e pensando que na época de Einstein isso mudava talvez de ano a ano, hoje muda muito, muito mais rapidamente, né? As Muito mais respostas mudam rapidamente. muito mais rapidamente, né? Exatamente. Me chamou a atenção que você comentou sobre jornalismo, né? Porque é curioso estarem debatendo isso aí, e curioso não, claro, é um debate atual da sociedade no geral, né? Para a gente que faz jornalismo profissional, uma luta diária de entender até que ponto os algoritmos devem influenciar na nossa escolha, na nossa curadoria, na nossa oferta de serviço, de produto, né, de material para os leitores, e até que ponto a gente tem que confiar no que era o nosso feeling antigamente, né, de pauta, do que é interessante e tal. Especialistas como você, né, que trazem para a gente, obviamente, algo que ainda os algoritmos muitas vezes não conseguem captar, né? Acho que é um debate grande. E eu fiquei um pouco assustadinha aí quando você falou dessa questão. A gente está tão inundado de tanta informação, com tanta coisa, tanta oferta, e isso não vai acabar, né? Pelo contrário, é isso. A gente tem que ser mais rápido, tem que se atualizar, né? Olha, é isso aí. Tá? Pra você ter uma ideia, Ana, a WSN trouxe dados mostrando que as pessoas, a geração Z, se sente em paz quando está offline. Né? A Heineken trouxe diversas campanhas mostrando, incentivando as pessoas a ficarem. Aliás, hoje, o mote da Heineken é justamente esse: sai das telas, né, e vem para o bar, vem para encontrar os amigos e tal. Mas a gente não pode também esquecer ou fazer aquela coisa meio xiita, de dizer, não, eu então não vou mais usar o digital, porque ele é um aliado importante. Teve uma palestra sobre o uso criativo dos dados. Né? E os dados são muito importantes, porque quando a gente olha e conhece mais profundamente o comportamento do consumidor, não apenas pelo feeling, como você mencionou, mas isso reforçado por informações de que tipo de conteúdo as pessoas hoje estão buscando mais, ou quem são os nossos ouvintes, nossos leitores ou os nossos clientes, tudo isso nos ajuda muito. Né? Essa palestra foi interessante, ele fez um exemplo que eu adorei, ele falou assim, nós estamos hoje cercados de dados, né? E não é para a gente tem que usar isso a nosso favor. Ele fez uma comparação que é assim como o peixe está cercado de água, né? E ele não presta atenção na água, ele só navega por ela. Né? Nós estamos cercados de dados o tempo todo. Né? E se a gente
se a gente não souber nadar nesse oceano, vai se afogar nos dados que estão soterrando a gente. É preciso saber filtrar isso de uma maneira muito importante. Isso é uma outra coisa muito bacana e, ao mesmo tempo, bastante desafiadora, que nos traz esses novos tempos, né? A Melissa Jackson, da RGA, mencionou isso na palestra dela. Falou assim, olha, o consumidor hoje não vai mais aceitar aquilo que não seja relevante para ele, porque ele também está ficando mal acostumado nesse sentido. Então, nós temos que usar o nosso feeling, o nosso conhecimento, a nossa expertise, a nossa experiência, mas, ao mesmo tempo, orientar isso para aquilo que as pessoas, de fato, estão achando mais relevantes. Não significa, né, você simplesmente dar apenas o que elas querem. Claro que não é só isso. Gilberto Gil já dizia, né? O povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. Né? As descobertas são muito valiosas, mas descobertas que estejam em sintonia com aquilo que as pessoas hoje acham mais importante. Verdade. Só estava lembrando aqui também que você citou aí o ChatGPT como canal de compra, né? E a gente tem o TikTok agora no comecinho de maio, né? Que também é hoje uma ferramenta de busca, não deixa de ser, né? Para quem busca vídeos e tudo mais, vídeos curtos, e deve dar uma mexida aí no mercado brasileiro, porque é isso, além de ferramenta de busca, você vai encontrar ali mais facilidade para comprar diretamente, sem sair do aplicativo, enfim, as marcas também não podem deixar essa onda passar. Continue a nadar, diria Dory, é isso, continuemos e as marcas continuem também, né? Não pode Adorei, deixar adorei. a maré passar. É Marinho, super isso. obrigada. Só para complementar, Claro, Ana, você mencionou o TikTok. O TikTok fez diversas apresentações aqui e teve um ponto que eu não mencionei até agora, mas que é importante mencionar para esse fechamento da gente, que é o fato da importância do papel dos creators. Né? Nós temos visto aqui no Web Summit Rio muitos creators se apresentando, e o papel que eles têm, justamente porque eles se conectam mais diretamente com esse consumidor. Então, existem novos canais, existem novos. Às vezes, o canal de um creator, de um influenciador, é um canal importante para a construção de marca, para chegar nas pessoas, e creators de diversos níveis. Teve aqui no Web Summit, desde a Ivete Sangalo, né, até Giovanna Antonelli e outros mais, né, até os creators mais nichados. Então, é um novo mundo, e um mundo que a gente precisa aprender a navegar para não se afogar. muito bom. Marinho, super obrigada por estar trazendo para a gente, por estar aqui nessa live, né? Trazendo para a gente nessa mais uma oportunidade aqui de ter você com a gente. Sempre bom trazendo esse resumo aí do que você está acompanhando no Web Summit. Espero que aproveite muito ainda. Tem aí mais um dia pela frente, né? Inteiro praticamente de conteúdo. E nos vemos aí nos canais da Mercado e Consumo. Quem acompanha o Marinho sabe que ele é nosso colunista, a cada 15 dias escreve para a gente, então acesse lá mercadoeconsumo.com.br, você vai encontrar na lista de colunistas o Luiz Alberto Marinho, e sempre que podemos, gostamos muito, ele está com a gente aqui em outras oportunidades também. Obrigada, Marinho. Obrigado, até logo. Obrigada a vocês que acompanham a nossa programação e siga acompanhando então a cobertura do Marinho no portal mercadoeconsumo.com.br.